Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Sidive aqui para mais uma aula da trilha de potencialização de carreira. E, na verdade, hoje foi trabalhado muito a questão das vendas na potencialização de carreira, né? Eu compreendi que não tem como eu potencializar nada, inclusive a minha carreira, se eu não aprender a vender. Se você não trabalha no comercial, não vai vender um produto, você vai ter que se vender de alguma forma para que você consiga crescer na carreira. E na minha experiência, até quando eu trabalhei no Banco do Brasil, eu observo muito isso, né? Não necessariamente é aquele que dá mais resultado que sai na frente. É óbvio que a gente tem que dar resultado. Quem dá muito resultado se destaca muito bem. Mas muitas vezes aquele que sabe se comunicar bem, aquele que sabe se vender melhor, consegue liderar aquele que tem mais resultado. É interessante perceber isso, né? Então aprender a se vender é muitíssimo importante. E nas aulas que a gente está tendo ali da trilha de potencialização de carreira, eu vejo que o assunto está um pouco desfocado, assim. Está mais voltado para negócios, enfim. Não exatamente para quem trabalha numa empresa e quer crescer. Então eu estou adequando o conteúdo para você aqui, que quer crescer na sua carreira onde você já está, mas hoje eu vou trazer os insights aqui relacionados a vendas, né? E quando a gente fala em vendas, se eu quero saber se eu estou bem nesse quesito, se eu estou bem nas vendas, primeiro, se eu vendo um produto ou serviço, eu vou analisar as métricas. Quanto é que eu estou vendendo, qual é o resultado daquilo que eu estou fazendo, né? Qual que é o valor que eu consigo converter, qual a quantidade de vendas que eu faço. Agora, se é no sentido de estou crescendo na minha carreira, estou conseguindo prosperar, melhorar, enfim, subir na hierarquia, né? Alcançar o cargo X ou Y, eu preciso analisar se eu estou conseguindo conquistar isso. Quanto tempo faz que eu estou tentando atingir algo e eu não estou conseguindo? Por exemplo, quando eu falei, vou ser gerente do Banco do Brasil, eu não conseguia, porque eu agia igual um adolescente rebelde. Eu ia para a entrevista e brigava com o entrevistador, então eu tive que entender que eu estava fazendo errado, eu não estava me vendendo. Mesmo dando resultado, eu não dava certo. Não estava entendendo que eu tinha que pentear o cabelo para ir para a entrevista, entende? Coisas básicas assim. Então, você analisando onde você está hoje, quanto tempo você ocupa esse lugar, você já vai entender se você está sendo um bom vendedor ou não. Se você é um bom vendedor, você não vai ficar parado. Tem como. Existe uma lei que coloca a gente no lugar que a gente tem que estar em todo momento. É justo isso. As leis de Deus, elas são justas. Então, se eu estou ocupando um lugar e eu acho que está injusto aqui, talvez eu tenha que olhar um pouco melhor, que eu vou entender que eu estou ocupando o lugar certo. Se eu melhorar algo em mim, se eu mudar algo e esse lugar não me couber mais, algo acontece. Ou eu vou ser demitido, ou eu vou pedir demissão, ou eu vou ser trocado de função, enfim. Algo vai acontecer, fica tranquilo, tá? O que você não pode fazer é depender de uma única pessoa, ou de um único cliente, ou de uma única fonte de receita. Isso também é um ponto que foi trazido nessa questão da potencialização de carreira. Agora, obviamente, e eu compreendo assim, tem como eu criar 10 fontes de receita ao mesmo tempo se eu não fiz nenhuma bem feita ainda. Então, assim, eu consigo uma renda bem feita, depois eu vou para a próxima. Isso aqui já está rodando, já consegui dominar esse negócio, próximo. Que aí eu vou aumentando não só o meu crescimento na vertical, mas também essa diversificação de coisas que me permitem ter uma vida mais tranquila, né? Permitem ficar mais tranquilo em relação a acontecer uma crise ou alguma coisa em algum setor, e aí, o que vai acontecer comigo? Então eu fico mais tranquilo em relação a isso, se eu tenho essa diversificação aí na minha carreira. Outra coisa interessante a gente pensar nessa coisa da venda é que venda é teste, né? Então, uma venda normal mesmo, às vezes eu atendo cliente assim, cara, você está fazendo o quê? Não, eu sou advogado. Beleza, você não tem cliente? Para quantas pessoas você ofereceu o seu serviço essa semana? Nenhuma. Se você não aparecer, se você não oferecer, se você não atender pessoas, você não vai vender, não tem como. Pessoa que atende 10 é vender 1, quem atende 100 vende 10, enfim. Então a gente tem que ter um número X de pessoas que a gente está atendendo para a gente ter um resultado. A gente tem que estar participando de processos seletivos, enfim... A gente tem que estar se conectando com pessoas, né, X pessoas, para conseguir um determinado resultado, certo? Então isso é uma questão, um insight, um código muito interessante, né? Vende quem prospecta muito, quem está em movimento, quem está fazendo, quem está procurando, quem está se conectando com gente, quem está se vendendo, quem está dando resultado. Essas são as pessoas que potencializam a carreira, que crescem, que vendem, que conseguem ter resultados acima da média. Então você precisa entender qual é o seu produto, né? O que você vende, pode ser você mesmo, e entender qual é a sua oferta, o que você está entregando para a pessoa que vai te comprar.
É muito interessante. Às vezes a pessoa, eu contratei pessoas aqui, e assim, o cargo é analista de contratos. Tá lá os requisitos do cargo. A pessoa me manda um currículo falando que é bom em oratória e não sei o que lá mais e tal, não tem nada a ver. Então, eu estou te falando isso. A gente não seleciona a pessoa porque ela é a melhor. Nem sempre. A gente seleciona a melhor pessoa para aquela função. Né? A melhor pessoa para aquela função, porque no currículo, como é analista de contrato, eu sei o que eu preciso, a pessoa fez um currículo para aquilo. Falando que tem aquelas competências que são necessárias, ela não está inventando coisas ali ou enchendo linguiça com coisas que não tem nada a ver. Que vai não só não ajuda, como atrapalha. Entende? Então assim, o que o entrevistador quer ouvir? O que é essa função que ele está querendo preencher? Então, quais são as competências que eu tenho que demonstrar para mostrar para ele que eu mereço ocupar aquilo? Não é falar que é bom nisso, bom naquilo, PhD, doutor, isso, aquilo. Às vezes não serve para nada, porque não faz parte do requisito daquela função, daquilo que você quer ocupar, essas coisas que você está falando. Mesma coisa o dia que eu fui fazer um test drive no carro, cheguei lá na Honda para fazer um test drive no carro e o vendedor não me perguntou nada. Eu levei meu filho. Levar um filho para comprar um carro é contar para a pessoa o que você acha importante. O cara não me perguntou nada, não prestou atenção que tinha uma criança, e começou a falar de um monte de coisa no carro que eu não estava nem aí para aquilo, nem aí. Se ele tivesse perguntado, tipo assim, fazer as 3 perguntas para entender o que eu estava querendo, o que eu valorizo no carro, depois me falar só aquilo que eu queria ouvir, provavelmente ele tinha vendido. Entende? Então venda é isso. A venda é entender o que a pessoa que está comprando quer e eu dou aquilo que ela quer. Isso é venda. Então, para eu me vender, para eu crescer na minha carreira, ou vender produto e serviço, é a mesma coisa. Para eu me vender num relacionamento, quando você vai namorar uma pessoa ali, conquistar, é a mesma coisa. O que essa pessoa quer? Você dá aquilo que ela quer, ela vai falar, uau, essa pessoa nasceu para mim. Eu encontrei minha alma gêmea, não é assim? Então, preste atenção nessas reflexões que eu estou te trazendo aqui. Tá? Porque isso é muito importante. Lá no nosso PDF, que você vai baixar, tem aqui embaixo o link do nosso grupo dos milionários, no WhatsApp. Tem um PDF, o link do site também, onde você vai baixar o PDF dessa aula. Tá? Também tem outros insights lá, que foi trazido mais voltados para vendas externas mesmo. Que é a estratégia que eu ouvi, inclusive, com o Radaldolfo ensinando no Método 8Ps, a estratégia do offline, né? Então, é uma forma muito boa de você captar clientes e vender, atrai o cliente pelo online, aqui isso que eu estou fazendo com você é online, e vende no offline, no 1 a 1. Então, eu chamo você para uma conversa comigo e eu vendo para você o meu serviço. Vou te ajudar a investir o seu dinheiro, te ajudar a se livrar das dívidas, né? Então, isso é muito importante. Porque a credibilidade do vendedor ele ocorre com a interação. Então, a minha credibilidade com você ela está sendo construída com essas interações que eu estou fazendo com você. No nosso grupo de WhatsApp, eu vou também interagindo com as pessoas, respondendo perguntas, enfim, conversando ali. Isso vai gerando o quê? Credibilidade. Chega uma hora que a pessoa fala, gostei, confio e eu quero. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aprender a contar histórias é muito importante para você que quer ser um bom vendedor, para você que quer potencializar a carreira, que quer crescer onde você está hoje, né? Um bom contador de histórias consegue ir muito longe. Por quê? Olha que interessante. A gente já aprende isso na neurolinguística. Quando eu estou contando para você várias coisas que eu estou falando, o seu crítico está falando. É verdade? É mentira? Acredito? Não acredito? Não gostei? Gostei? Você está julgando o tempo todo. Se eu te contar uma história de quando eu trabalhava no Banco do Brasil, blá, 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 eu conto a jornada toda, você não critica a história. História ninguém critica. A história entra no inconsciente da pessoa, é muito poderoso isso. Entende? Então é uma forma muito boa de você se vender, contando histórias, contando seus casos de sucesso, contando as suas lutas, né? Assim, aquela jornada do herói, por exemplo. O cara que sofria e de repente ele encontrou a saída para os problemas e teve um resultado. Então quem aprende a contar histórias consegue ter resultados muito acima da média. E consegue não só isso, consegue também criar conexão e prender a atenção das pessoas. Isso é muito importante, beleza? Então você vai compartilhar essa aula com seus amigos, para eles poderem também pensarem um pouco mais sobre isso, a questão da venda, a potencialização da carreira. Você vai participar do nosso grupo dos milionários, está aqui, se você quiser prosperar junto comigo. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve na próxima aula. Valeu!